Olá, tudo bem? Espero que você seja bem-vinda. Essa aula ela foi inspirada num tema que foi super voltado no nosso caldeirão. Se você ainda não faz parte do caldeirão, eu vou deixar o link do grupo para você entrar, tá? Ele vai estar aqui em algum lugar. Ou então, você provavelmente vai ter o meu contato, que é maitelaila@gmail.com, para enviar o e-mail e falar: Maitê, me coloca no caldeirão, porque é por lá que a gente se encontra uma vez por mês, ou às vezes a gente falta um pouco, né? Mas a gente tem encontros regulares para falar sobre temas onde todo mundo votou. E esse tema que é como as parteiras fazem a evolução, como que elas sabem como que está evoluindo, qual é a dilatação, onde está o bebê e tudo mais, como elas avaliam de fato um trabalho de parto sem necessariamente ficar fazendo toque. Afinal de contas, quem convive e quem conhece as parteiras tradicionais sabem que elas são bem assim, né? Contra a realização de toque, mas não só porque elas não querem fazer o toque, mas é porque elas realmente não precisam. Então, existem algumas perguntas que são muito importantes antes da gente começar, né? Por quê? Por que eu preciso conhecer isso? Bom, geralmente quem busca esse conhecimento é aquela pessoa que entende que quanto menos intervenções a gente fazer durante o trabalho de parto, melhores são os resultados, tanto para a evolução, quanto para a fisiologia, também quanto para a satisfação dessa gestante, certo? Afinal de contas, as mulheres querem parir em paz, né? Excesso de toque, excesso de intervenção não é legal. Então, o toque por si só, ele é uma avaliação muito importante, certo? Mas quando eu consigo fazer umas outras avaliações de uma visão mais integral, eu consigo também entender aonde está esse bebê, qual é a fase desse trabalho de parto, e mais ou menos eu consigo ter uma noção, sim, de qual é a dilatação desse trabalho de parto por si só, certo? Então, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver um pouquinho da visão da parteira, da enfermeira, como que é essa visão integral, né? Afinal de contas, uma visão integral é aquela visão onde a gente consegue, de fato, ver um todo, né? Não só a visão fisiológica, também não só a parte emocional, mas também não só a parte mental, mas também não só a parte da mãe, mas também não só a parte do bebê, mas também do cenário completo. Essa é a visão integral. Então, a parteira é uma maneira de ver, a enfermeira é uma maneira de ver, mas a visão integral abrange as duas visões e outras mais, se possível, né? Pois quanto mais visões eu tenho, mais abarco, mais eu consigo ter uma visão integral. Mais integral é essa minha visão, certo? Então, quando eu falo da mãe, eu também tenho entendendo que quando essa mãe não tá bem, né? Quando ela não tá neuromodulada, por exemplo, ela vai ter intervenções durante o trabalho de parto, interferências na sua fase de trabalho de parto. Quer seja uma dor patológica, quer seja uma reclamação, quer seja algum sinal, quer seja alguma tensão muscular causando ali algum desconforto ou até mesmo um mau posicionamento do bebê, pode vir por uma questão de musculatura. Quais são as questões emocionais, né, que podem causar tensão, medo e dor, que é um ciclo que se retroalimenta. E enquanto a gente não faz alguma coisa para aliviar, isso não melhora e o trabalho de parto pode estacionar por causa disso. É importante vários componentes nessa psiconeuromodulação, como por exemplo a parte fisiológica, a parte endócrina, que são os hormônios, a parte psicológica, emocional e assim por diante, tá? Quais são as reflexologias, né? Porque a gente também, né, eu trabalho muito com a medicina chinesa, né, e a minha visão integral, ela contempla muito a medicina chinesa. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto muito de trazer essa visão para vocês também, para vocês conseguirem sentir um pouquinho disso, né, a dor fisiológica e patológica e os sinais da mãe, do bebê, as fases de parto e por aí vai. Aonde esse bebê tá, como que a gente avalia, como que a gente faz uma avaliação integral, levando em consideração tudo, né, sinais, né, de que esse bebê tá mal posicionado, ausculta de BCF, monólogo de Leopoldo e por aí vai, tá? Leopoldo, na verdade, né? E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre a unidade mãe-bebê, essa díade, né? Quais são as combinações de sinais e alguns recursos e soluções para as principais questões que a gente for levantar aqui, tá? Quando a gente fala da visão da parteira, né? Porque as meninas levantaram lá no nosso caldeirão, né? As parteiras, como que elas fazem essa avaliação sem fazer toque? Quando a gente olha para a parteira, né? Essa cena aqui é uma cena muito tradicional para mim, né? E é uma cena que fala muito dessa parteira, né? Então, quem é essa parteira, sabe? Esse cenário, né, é um cenário de um parto domiciliar tradicional mexicano, né, onde a gente tem uma parteira principal, onde a gente tem aqui uma pessoa que está fazendo um apoio mais energético, digamos assim, né, fazendo um rezo, né, fazendo uma oração. Nós temos uma pessoa que está ativamente apoiando essa mulher, provavelmente o companheiro dela, mas também não é uma obrigação que seja esse companheiro, né, que a gente vê muita doula fazendo isso, a assistente de parteira, a aprendiz de parteira fazendo isso também.
Aqui nós temos uma pessoa que tá bem ali, né, tipo, observando e tudo mais, talvez o companheiro seja essa pessoa também, né, e aqui tem uma pessoa que tá auxiliando com vela, a gente percebe que não é uma luminária, né, não é um LED, né, é sim uma luz de vela, que é muito simbólico, né, e essa pessoa aqui trazendo todo um amparo com esse tecido e tudo mais, você percebe que essa mulher, ela tá numa esteira de palha, né, e essa parteira, ela não tá fazendo toque, ela não tá fazendo intervenções, ela não tá fazendo massagem, ela não tá falando faça força, ela tá em silêncio, todo mundo tá em silêncio, contemplando esse cenário, né? Que pra mim é muito simbólico e de fato representa a alma do parto domiciliar, tá? Quando a gente fala de parteiras tradicionais, a gente precisa entender que as parteiras tradicionais, elas são muito regionais, e o conhecimento que elas têm também são muito relativos de acordo com a tradição e a linha que essa mulher segue, né? Então, por exemplo, aqui na Chapada dos Veadeiros, eu tenho mulheres que conhecem bastante de ervas, né? São muito raizeiras, mas que estudam um pouco de fisiologia, por exemplo, né? A Dona Flor, que foi quem mais disseminou o conhecimento da parteira tradicional, tanto que em 2022 ela fez uma formação com mais de 20 parteiras aqui na nossa região, né? Ela ensinou bastante sobre, por exemplo, algumas manobras de recepção com bebê e tudo mais, mas pouco conhecimento de emergências, de urgências, sabe? Já em compensação, a Gayle, por exemplo, né, que foi quem fez, né, ali, sistematizou, digamos assim, o Spinning Babies, a Gayle, ela foi observar as parteiras da tradição, né, dali da região da África, né, então foi trazendo a sua visão científica, né, da fisiologia, da pelve, e ela falou, nossa, elas fazem esse movimento e reflete aqui no bebê, então elas entendiam que corrigia certas posições, entende? Que as manobras que elas faziam davam espaço para esse bebê, então ela foi sistematizando, aprofundando e inspirada no conhecimento que já era muito tradicional. Então, se você for pensar bem, a ciência, ela está comprovando, né, ela vem comprovando um conhecimento que já era praticado, né, e de uma certa forma a ciência vem nos fazendo o favor de unificar esses conhecimentos, porque enquanto uma parteira numa região tem um conhecimento mais fisiológico, numa outra região tem um conhecimento mais energético, numa outra região tem um conhecimento mais espiritual, né. Aqui também, na Chapada, nós temos parteiras mais tradicionais ainda, mais antigas, que tem uma linhagem mais voltada para o rezo, né, para benzeção, então também são bezedeiras, né, elas também têm muita fé, né, nos santos, não são muito católicas, sabe? Hoje eu entendo e vou trazer esses entendimentos para vocês também. Então, esse é o cenário da parteira tradicional, um pouco mais sobre a parteira tradicional, né? Por que eu gosto tanto de falar sobre a parteira tradicional? Porque é um limbo muito grande, né, entre a parteira e a enfermeira, entre o ambiente domiciliar tradicional e o ambiente hospitalar tradicional, né? O ambiente hospitalar tradicional, que é esse ambiente dessa imagem que eu trago para vocês, né? Dessas duas enfermeiras, é um ambiente claro, é um ambiente estéril, né? É um ambiente muito limpo, é um ambiente inoxidável, né? Tem uma pia ali atrás, muito bem limpo, uniforme, todas as cores padronizadas, né? O bebê enroladinho, não se sabe cadê a mãe, né? E aí o transporte é feito nesse bercinho aí com essas rodinhas, não se pode transportar no colo para não cair, né? Você acha que nesse cenário aqui isso existe, essas preocupações existem, né? Então, são cenários onde eu tenho um extremo de um lado e um outro extremo do outro lado, né? Eu acho que eu não preciso falar pra vocês como é o cenário hospitalar, porque a gente sabe e ouve muito falar sobre o cenário hospitalar, né? Sobre como foi hospitalizar o parto, entende? Mas hoje a gente tá numa nova era, né? Uma era onde as parteiras tradicionais estão buscando conhecimento científico, porque é no científico que elas vão complementar o conhecimento que elas não têm. Não que esse conhecimento científico tenha criado métodos novos, não é isso. Esses conhecimentos científicos também se inspiraram nos conhecimentos tradicionais que elas mesmas não têm acesso, já que o conhecimento tradicional ele não fala consigo próprio, né? Então uma parteira lá da África não fala com uma parteira da Chapada dos Veadeiros, e a gente não tem meios de comunicação para unificar esse conhecimento. Então é isso que a ciência veio fazer, entende? Mas a ciência ainda não entendeu isso, né? Ela ainda não entendeu que ela precisa valorizar da onde vem esse conhecimento, né? Até porque também não vamos endeusar demais as parteiras tradicionais. Elas também falam coisas que são meio absurdas, entende? Eu já ouvi de uma parteira tradicional ela falando mal, por exemplo, do colostro, entende? Que não é um leite que sustenta, então ela tira todo o colostro até que venha o leite e para esse bebê, né, ser mais sustentado, digamos assim, né? E etc, entende? Então, assim, não é tudo tão perfeito quanto parece, tá? Então a gente também precisa filtrar esses conhecimentos e entender o que serve e o que não serve, né? Então, da mesma maneira com que as parteiras não têm conhecimento perfeito, o sistema medicalizado também não tem, né? Até porque uma coisa é a ciência, outra coisa é o conhecimento humano, que aquele médico que atua num cuidado científico tenha, né? Uma conduta que ele escolha ter, por exemplo, uma fala que ele traga, né?
Então, essa aula, ela foi criada pensando para essas pessoas, né, que querem trazer esse atendimento integral, essa visão integral, e que queiram aumentar a sensação de valor, aquelas pessoas que buscam o seu conhecimento, o seu cuidado, né, e também aumentar a capacidade de avaliação, ter mais segurança, ter mais satisfação dessa mulher e por aí vai, né. Esses dois cenários aqui, eles hoje precisam conversar, principalmente se eu quero fazer o atendimento domiciliar. Mas eu, enquanto enfermeira, por exemplo, não vou conseguir trazer esse, e nem devo, né, não acho que eu deva, querer trazer esse conhecimento tão ancestral, tão raiz quanto é esse cenário, tá? O que eu faço é um cenário meio termo, entende? Então eu tenho elementos com esse aspecto, tenho elementos com esse aspecto, entende? Então eu dou para a mulher a liberdade de posição, esse escurinho, essa vela, esse rezo, esse tecido, essa baixa intervenção, mínima intervenção possível, mas eu também dou elementos estéreis, né, que eu vejo que é muito importante. Se eu preciso fazer uma sondagem, eu vou fazer com campo estéreo na casa da pessoa, entende? Então, em alguns momentos a gente utiliza oxigênio. É sempre? Não é sempre. Em muito raros casos, né? Mas para transportar, vai ser no carrinho? Não, entende? Então, assim, alguns elementos eu uso, outros elementos eu não uso. E eu gostaria de trazer para vocês um pouco sobre a questão da medicina chinesa, né? A medicina chinesa, ela é um conhecimento milenar e ela está em todo o cenário de saúde da época, né? Então, ela entrava no parto, ela entrava na saúde de uma pessoa que sentia dor, de uma pessoa que tinha cólica, de uma pessoa que tinha aborto, de uma pessoa de pós-parto, de uma pessoa homem, criança, bebês, mulheres, né? Então, a gente tem o conhecimento da medicina chinesa, que é um conhecimento milenar, e que ele também entra no cenário do parto. E é muito comum para mim trazer esse conhecimento, porque é um conhecimento que eu utilizo muito, né? E a visão da medicina chinesa, ela é uma visão muito específica, né? A gente tem uma maneira muito específica de ver a energia, o fluxo energético, o yin, o yang, o sangue, né? Como esse sangue flui, como ele carrega o que a gente chama de Qi, que é a energia ancestral, né? Como essa energia ancestral influencia nas fases de parto, na energia, no psicológico, no emocional. Então é muito legal pensar que existe uma visão também de medicina chinesa, de medicina ayurvédica, né? Que é a indiana, que é mais antiga ainda do que a chinesa, entende? Então é muito interessante como uma, em algum momento, se desprendeu da outra, mas fala da mesma coisa, entende? Então, se você for olhar bem, conhecimento milenário, conhecimento ancestral, conhecimento tradicional e o conhecimento científico estão falando das mesmas coisas, em uma outra visão, de uma outra perspectiva e de um outro método, né? Então, elas se integram. E é por isso que a gente fala de integralidade, justamente porque quanto mais integral mais conhecimento eu tenho, mais visões eu tenho, mais pontos de vista e perspectivas diferentes. E é isso que faz a visão integral, né? E a visão integral é justamente para esse profissional que quer ir além, que quer ser diferenciado, que quer cuidar dessa mulher com essa visão mais completa, mais efetiva, mais segura, porque se eu me sinto seguro para fazer a minha avaliação e que não seja uma avaliação somente técnica ou somente intuitiva, levando em consideração que existe a técnica e também existe a intuição, pronto, eu caso essas duas informações e eu me sinto mais segura. Talvez você não se sinta, talvez só a intuição para você seja suficiente, e tudo bem. Talvez para outra pessoa seja suficiente somente a parte técnica, e tudo bem também. Cada uma dessas pessoas vão encontrar os seus clientes específicos, né? Afinal de contas, os nossos clientes são as nossas personas iguais a nós, né? Então são pessoas que por afinidade nos procuram, certo? E quando eu falo de integralidade, eu preciso entender essa mãe, né? Então, quanto antes eu ajo, melhor é para esse trabalho de parto, entende? A ocitocina, por incrível que pareça, ela também tem uma função de redução da dor, né? Porque ela é o hormônio da conexão, do prazer, do orgasmo, do aquecimento, né? Ela reduz a ansiedade, ela aumenta a sensação de recompensa, a adaptação materna, a redução de estresse. Então, se eu tenho uma mulher estressada, como é que essa ocitocina chega? Então, quando eu tenho uma questão emocional, eu preciso levar em consideração todos esses fatores, né? Eu preciso levar também em consideração que existe uma regulação no sistema nervoso parasimpático e no sistema nervoso simpático. Então, outros sinais que eu preciso olhar, além da dor, além de padrão de contração, além de sinais maternos, né, emocionais, psicológicos e hormonais, eu também preciso levar em consideração alguns outros pontos de vista. Eu estou trazendo uma visão estática para você conseguir entender o conteúdo, né, para que fique fácil de entender, para que fique no fluxo fácil, né. Então, quando eu falo do bebê, eu também preciso avaliar esse bebê, certo? E esse bebê, eu posso avaliar ele só pelo toque? Posso, mas vai ser uma avaliação superficial e pequena. O que faz diferença mesmo é onde está o BCF, se centralizou, se não centralizou e etc, tá? E aí eu vou levar em consideração só a mãe ou só o bebê? Não, eu vou levar em consideração os dois juntos, já que eles são uma unidade. Todos aqueles sinais que a gente falou. Então aqui eu vou trazer um fluxograma. Então esse aqui vai ser um mapa que vocês vão receber, tá? Pra vocês imprimirem mesmo, pra vocês seguirem ali na avaliação de vocês. Ah, nossa, agora eu vou fazer chique, né? De querer avaliar, vou fazer a avaliação sem toque, né? Ou para além do toque, né? Porque não é só a dilatação, né? Mas tem todas essas questões que eu preciso levar em consideração. É uma visão integral, né? Então eu tô indo cada vez mais pra parteria integral, né? Pra esse conhecimento integral que faz toda a diferença, né?
a gente finaliza esse nosso mapa, né? E aí esse mapa, ele guia bastante sobre as avaliações que eu preciso fazer, tá? E aí, quais são os recursos para auxiliar, né? Como as parteiras sabem o posicionamento, né, e a dilatação sem fazer toque? Na verdade, elas sabem se elas estudam bastante, né? Assim como nós estamos fazendo aqui. Então, assim como as parteiras, as enfermeiras, os obstetras, os pediatras, as doulas, as obstetrizes, ninguém vai saber sem estudar. Todos nós só saberemos a partir do momento que a gente dedica ao estudo. E esse estudo, para que a gente possa fazer ele bem feito, jamais ele deve ser pontual, apenas em uma técnica. A gente tem que considerar várias perspectivas, vários pontos de vista, para que isso possa ser integral, o mais integral possível, né? Comenta lá no Caldeirão, me chama, que eu adoro saber o que vocês acharam, pegar aí a impressão de vocês, tá bom? Fiquem bem, estudemos mais, porque os estudos nunca param, né? Beijo.